Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Por que a Bíblia é tão, assim, universalmente vista como um livro de sabedoria?
Essa pergunta parece simples, mas a resposta é, bom, tudo menos isso. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos colocar um dos livros mais influentes da história sob o microscópio, mas não um microscópio teológico. A gente vai usar as ferramentas do pensamento crítico, guiadas por uma série de artigos do blog Mente Ateísta. A maioria do pesquisador Jorge Guerra Pires. O texto principal que vai nortear a nossa conversa é justamente o que tenta responder aquela pergunta: por que a Bíblia é um livro de sabedorias? E a nossa missão aqui é desvendar os argumentos que ele apresenta sobre como esse status de sabedoria foi, construído. Exato. E vale a pena deixar bem claro o nosso combinado aqui, né? A ideia, seguindo a proposta dos próprios artigos, não é atacar ou defender a fé de ninguém. O que a gente vai fazer é dar uma olhada nos textos bíblicos como se fossem, sei lá, qualquer outra obra da literatura ou da história. Aplicando as mesmas lentes críticas. Isso. E para isso, os artigos nos dão uma caixa de ferramentas bem interessante. Vamos falar de vieses cognitivos, de falácias lógicas e até de um princípio filosófico bem útil chamado navalha de Oca. Ah, sim. E vamos mergulhar em algumas passagens bíblicas que os autores consideram bem, digamos, reveladoras. Exatamente. Ótimo. Então vamos começar pelo começo. O ponto de partida do Jorge Guerra Pires é que a Bíblia não entra na discussão em pé de igualdade com outros livros. Ela já chega com um status especial. Quase como se tivesse uma imunidade à crítica, né? Isso. Ele faz uma analogia que eu achei muito boa para explicar a antiga crença de que as mulheres eram menos inteligentes. Essa analogia é poderosa, porque ela mostra como uma ideia falsa pode se perpetuar. Não existiam evidências reais para isso, mas sim todo um sistema que se autoalimentava. Certo. A repressão social impedia as mulheres de estudar e, ao mesmo tempo, um viés de confirmação buscava provas para justificar a crença. Tipo a ideia de que o tamanho do cérebro definia inteligência, que hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Exatamente. O que os artigos argumentam é que algo parecido acontece com a Bíblia. E como esse mecanismo funciona, na visão dos autores? Eles chamam isso de um profundo viés cultural. A ideia é que, para muita gente, o primeiro contato com a Bíblia não é uma leitura neutra. Ela é apresentada desde a infância como um livro sagrado, a palavra de Deus. Está em todo lugar, sim, nos discursos de políticos, nas salas de aula, na base da estrutura familiar. Isso cria um ambiente onde a premissa já está dada. Este livro contém a verdade e a sabedoria. Entendi. Então a leitura não se torna uma investigação. Vira uma caça ao tesouro por versículos que confirmem aquilo que a pessoa já acredita. Faz todo sentido. Você não está questionando se há sabedoria ali, mas sim procurando por ela. E o autor joga uma lenha nessa fogueira com uma citação bem provocadora do ator Woody Harrelson. Ele diz: "Meus olhos se abriram para a realidade de que a Bíblia é apenas um documento para controlar as pessoas." É uma visão que vai totalmente na contramão, né? Sugerindo uma função de poder por trás desse status. Exato. E isso nos leva a outro conceito que os artigos exploram, que é o custo da crítica. O ponto dele é que duvidar não é um ato neutro, ele tem consequências sociais. Ah, claro. Questionar a Bíblia abertamente, dependendo do seu círculo social, pode significar ser isolado da família, perder amigos. Ser visto como uma pessoa do mal. Pois é. Esse custo, que é bem real, funciona como uma barreira de proteção ao status do livro. É mais fácil concordar ou pelo menos ficar quieto do que pagar o preço da dúvida. E isso perpetua a imagem de sabedoria intocável. Ok, então temos o viés cultural e o custo da crítica. Mas o que eu achei mais fascinante foi quando o autor começou a aplicar ferramentas da psicologia para mostrar como, no nível individual, a gente reforça essa ideia. É aí que o argumento dele ganha muita força, especialmente com a ideia do cherry picking. Sim, a seleção a dedo. É uma das falácias cognitivas mais comuns, né? O artigo descreve como é fácil abrir a Bíblia, pegar uma passagem poética de Eclesiastes que fala sobre tempo de plantar e tempo de colher e dizer, veja que profundo. Mas, para fazer isso, é preciso ignorar deliberadamente outras passagens no mesmo livro que são profundamente nihilistas. Como assim? Passagens que dizem que tudo é vaidade e que o destino do homem e do animal é o mesmo.
o pó. É quase como montar o trailer de um filme, né? Você escolhe só as melhores cenas, as mais impactantes, e esconde todas as partes que não funcionam. Perfeita analogia. E outra ferramenta que o artigo aponta é a falácia da autoridade. O argumento de que a Bíblia deve ser sábia porque pessoas muito inteligentes e respeitadas, como o Isaac Newton, por exemplo, a reverenciavam. Ah, essa é clássica. E o artigo contra-argumenta de uma forma bem direta. Para cada autoridade que a elogiou, existe outra que a criticou duramente. Ele cita 2 ganhadores do Nobel de Literatura, José Saramago e Bertrand Russell, que haviam como um manual de crueldade. E tem a citação do Einstein, que é bem forte. Sim, a mais impactante, talvez. Albert Einstein, que a chamou de uma coleção de lendas bastante infantis. Nossa, então a ideia do autor não é dizer quem está certo. Não. É mostrar que apelar para a opinião de uma celebridade, seja ela qual for, não prova nada sobre o conteúdo do texto em si. Faz sentido. E isso se conecta a um último viés que ele menciona, o viés do sobrevivente. Historicamente, quem tinha plataforma para falar? Quem tinha segurança para publicar? Majoritariamente, eram as pessoas alinhadas ao poder religioso. Criticar a Bíblia em muitas épocas e lugares não era só socialmente caro. Era perigoso? Exatamente. Podia levar à prisão, à tortura, à morte. Então, o que sobreviveu no discurso público foi, em grande parte, o elogio. Isso cria uma falsa impressão de que sempre houve um consenso. Quando, na verdade, as vozes dissidentes foram silenciadas. Sistematicamente silenciadas. Ok, essas ferramentas ajudam a entender a construção da ideia de sabedoria. Mas os artigos também aplicam uma análise lógica direta ao texto. E aí entra a tal da navalha de Ockham. Como funciona isso? A navalha de Ockham é basicamente um princípio anticomplicação. A ideia é, se você tem 2 ou mais teorias para explicar a mesma coisa, a que depende de menos suposições, menos e se, geralmente é mais provável. A explicação mais simples tende a ser a correta. Isso, um princípio de economia de hipóteses. E o artigo A Bíblia, a Fábrica de Absurdos usa um exemplo famosíssimo para aplicar essa navalha. A ressurreição no Evangelho de João. A cena em que Maria Madalena chega ao túmulo, o encontra vazio e vê uma pessoa que ela primeiro pensa ser o jardineiro. Ok. Como a navalha se aplica aí? Então, vamos colocar as 2 explicações lado a lado. A primeira. A pessoa que Maria Madalena viu era, de fato, o jardineiro. Fim. Uma suposição. O jardineiro estava lá. Exato. Agora, a segunda explicação, a teológica. Para ela ser verdade, precisamos assumir que, um homem ressuscitou dos mortos. Um evento único na história? 2, seu corpo era físico, mas de alguma forma diferente, a ponto de não ser reconhecido. 3, o estado emocional dela a impediu de reconhecer alguém que conhecia intimamente. 4, Nossa, é uma lista enorme de suposições extras. exatamente. Veja a quantidade de entidades que precisamos adicionar. A navalha de Ockham diria que a primeira explicação é muitíssimo mais provável. E se a gente colocar os outros evangelhos na mistura? Porque as histórias não são exatamente iguais, né? Não são. E isso atrapalha muito. É um ponto que o autor martela bastante. As narrativas não se complementam. Elas se contradizem em pontos cruciais. Mateus fala de um terremoto, algo que os outros omitem. E Marcos? Marcos diz que as mulheres saíram do túmulo e, apavoradas, não contaram nada a ninguém, o que contradiz totalmente a ideia de que a notícia se espalhou. E tem os textos apócrifos também, que são ainda mais diferentes. Sim, como o Evangelho de Pedro, que descreve um Jesus gigante saindo do túmulo seguido por uma cruz falante. A conclusão do autor é bem dura. Se esses relatos fossem depoimentos em um tribunal, seriam descartados por inconsistência. Ok, então a gente falou de lógica, de vieses, mas os artigos vão para um lugar bem mais visceral, que é a questão da moralidade, da violência no texto. E aí a coisa fica bem mais confortável. Fica, porque sai do campo da lógica e entra no que a gente considera certo e errado. Um dos artigos recupera a visão do escritor José Saramago. Ele não media palavras. O que ele dizia? Que a Bíblia é um catálogo de crueldade e do pior da natureza humana, um desastre, e que não deveria ser lida sem um forte filtro crítico, porque poderia fazer muito mal. Forte.
E para não ficar só na opinião, um dos artigos analisa um caso que é chocante. A história do profeta Eliseu. Sim, está no segundo livro de Reis. É uma passagem curta e brutalmente direta. O profeta Eliseu está a caminho de uma cidade e um grupo de jovens começa a zombar dele por ser careca, gritando, sobe careca. Uma provocação de crianças. A reação de Eliseu não é ignorar, nem repreender. Ele se vira, amaldiçoa os jovens em nome de Deus e, segundo o texto, Deus responde prontamente. 2 ursas saem da floresta e despedaçam 42 deles. Espera aí. 42 crianças mortas por ursos porque chamaram um profeta de careca. É isso mesmo, sem tirar em pôr? Exatamente isso que o texto diz. E a análise do artigo foca no que o autor chama de desproporcionalidade psicótica do ato. A pergunta que ele deixa no ar é: que tipo de moralidade ou de Deus justifica uma carnificina como punição por uma provocação infantil? Que lição de sabedoria se tira daí? É complicado. Pois é. Mas e as tentativas de justificar isso? Os artigos falam sobre como os defensores da Bíblia lidam com uma passagem como essa? Sim, e o artigo critica duramente essas tentativas. Ele as chama de malabarismos exegéticos e contorcionismo intelectual. Por exemplo? Por exemplo, alguns apologistas tentam argumentar que a palavra hebraica para jovens poderia significar homens jovens e que eles formavam uma gangue ameaçadora. Ah, tentando suavizar a história? Exato. Mas o autor do artigo rebate dizendo que isso é inventar um contexto que não está no texto. É uma tentativa desesperada de salvar a imagem de um Deus e de um profeta que, na narrativa original, agem de forma monstruosa. E o argumento central dos textos é que essas histórias, essa mentalidade, não ficam presas no passado, né? Elas ecoam até hoje. Exatamente. E os autores fazem essa ponte para o mundo real através de um dos artigos mais provocadores, chamado O Justo Paga pelos Pecadores. Um título forte. A premissa é que essa frase, que reflete a lógica de punições coletivas da Bíblia, como o dilúvio ou Sodoma e Gomorra. Onde todos, incluindo inocentes, são punidos pelos pecados de alguns. Isso. Essa lógica se tornou um tipo de argumento preguiçoso para justificar injustiças modernas. Com a guerra às drogas, que o artigo chama de guerra cristã. Essa é uma acusação bem séria. Sim. Ele argumenta que a abordagem da guerra às drogas no Brasil, por exemplo, não é guiada por dados, mas por um moralismo de raiz religiosa, que vê o usuário como um pecador. O artigo até cita uma análise do ministro Alexandre de Moraes, que aponta como essa política de encarceramento em massa é seletiva. Prende majoritariamente jovens negros e pobres com pequenas quantidades. E, na prática, fortalece o crime organizado, transforma presídios em escritórios e universidades do crime. A lógica do justo pagando pelo pecador em ação. As comunidades sofrem, as famílias pagam o preço. Exato. E esse padrão se repete, segundo o artigo. Ele traz outro exemplo, citando o filósofo Bertrand Russell, a oposição histórica de grupos religiosos à educação sexual e a contraceptivos. Com o argumento de não facilitar o pecado. Pois é. Mas qual o resultado prático disso? A disseminação de doenças, gestações indesejadas, mais uma vez em nome de punir os supostos pecadores, os justos parceiros inocentes, crianças, a sociedade como um todo pagaram um preço altíssimo. Ok, então, depois de passar por tudo isso, vieses, falácias, contradições, problemas morais, qual é o quadro geral que os artigos de Jorge Guerra Pires pintam? O quadro é o de que o status da Bíblia como um livro de sabedoria é um fenômeno construído, não uma propriedade inerente do texto. Uma construção moldada por séculos de cultura, reforçada por vieses cognitivos e mantida por uma leitura muito seletiva, que ignora as partes inconvenientes. Então a proposta não é jogar o livro fora? Não, de forma alguma. A proposta central é aplicar o pensamento crítico como um gesto de autonomia. É um convite para ler a Bíblia não com uma reverência cega e automática, mas com o mesmo ceticismo saudável que a razão nos pede para ter diante de qualquer texto.
especialmente um com tanto poder e influência. Exatamente. O autor aponta que certos livros bíblicos, como Juízes, com sua violência brutal, ou Abacuque e Eclesiastes, com suas dúvidas existenciais, eles são muitas vezes ignorados pelos fiéis. E isso nos leva a uma reflexão final, inspirada nesses textos. Se a percepção de sabedoria de um livro sagrado depende de ignorarmos seletivamente suas partes mais difíceis, mais contraditórias e talvez mais humanas, o que isso revela sobre a natureza dessa sabedoria? E mais importante, o que isso revela sobre o que nós realmente estamos buscando quando elevamos um texto à categoria de sagrado?